A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. E o tema do nosso estudo nessa noite é sobre o poder da igreja, né? O pastor Leonardo ele vem apresentando uma série de exposições sobre a igreja. Eu não estou dando sequência ao que ele vem trabalhando, mas eu tento aqui hoje me ficar também no tema. É um estudo avulso, mas é também sobre igreja. Aproveitando, né, que já que estamos estudando sobre esse tema tão importante, né, vamos ver um pouco hoje sobre o poder da igreja, né? E muitas vezes a gente, mesmo como igreja do Senhor, a gente não tem às vezes a dimensão ou não dá a devida importância ao poder que Cristo conferiu à sua igreja, né? Desde lá a autoridade que deu aos apóstolos, né, quando caminhavam com ele ali, dando todo o poder sobre eles, né, para curar toda sorte de enfermidade, para libertar aqueles que estavam cativos e oprimidos e assim por diante. E nós vamos então meditar um pouquinho o que significa, né, qual é a natureza desse poder da igreja, o que é que se entende quando se fala do poder da igreja. E para isso a gente escolheu um texto como base, o texto de Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento aqui juntos, reunidos como igreja. Queremos agradecer pela tua palavra que nos orienta, que nos guia, que nos ensina. E nessa noite pedimos ao Pai mais uma vez que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender, ó Deus, e a aplicar aquilo que nós vamos meditar e refletir nessa noite. Nos ajuda, nos capacita, porque de nós mesmos nada temos, mas a nossa suficiência ela vem totalmente de Ti. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo nessa noite, que sejam alimentados e edificados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, o tema é o poder da igreja, né? E aí a pergunta é, qual é a natureza do poder da igreja? Quando a gente fala de poder da igreja, a que é que nós estamos nos referindo? Qual é a área de atuação ou a esfera de atuação da igreja? A gente hoje vive num mundo conturbado, um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de dificuldades, de tribulações, de lutas, né, como a gente tem visto por aí. E a gente precisa refletir um pouquinho sobre o papel da igreja nesse contexto, né? A igreja ela tem um papel fundamental na nossa sociedade, no nosso meio, né? Desde quando Jesus já andava aqui na terra, né, com seus discípulos, a gente via que era um trabalho, era um serviço muito dinâmico que ele fazia. Ele andava pelos lugares, pelas cidades, por todas as regiões, proclamando o Evangelho de Cristo. E aí a gente olha para a igreja e a gente fica pensando, será que é toda instituição que tem, digamos assim, a capacidade e o poder, por exemplo, de proclamar o Evangelho? Né? Começa a pensar um pouquinho sobre o papel nosso como igreja. Será que qualquer instituição que existe por aí que tem o papel, por exemplo, de administrar os sacramentos que a gente conhece, né? Como, por exemplo, a ceia do Senhor, o batismo, né? Será que é toda instituição que tem a capacidade e a autoridade de aplicar, por exemplo, a disciplina quando alguém não está nos caminhos ali do Senhor, né? Com as Escrituras Sagradas? Então vejam, quantas coisas a gente pode pensar sobre a autoridade da igreja, sobre o poder que a igreja tem em Cristo Jesus, e é sobre essas questões que nós vamos refletir nessa noite. Talvez no mundo em que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive hoje, alguns podem até medir o poder da igreja ou a capacidade da igreja por outras coisas.
Por exemplo, a igreja que tem um templo, né, muito suntuoso, muito sofisticado, com muita riqueza dentro. Talvez algumas igrejas queiram medir o poder delas pela quantidade de dinheiro que tenham, né? Pelos membros, que são muitas vezes membros ricos, que têm condições de ofertar bem. Talvez outros estejam querendo medir o poder da igreja por outras coisas, irmãos. Mas a gente vai ver nessa noite que o poder da igreja está apenas num, que é Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça da igreja, que é o rei da igreja. Então, o poder que a gente está falando aqui só pode vir de um lugar. Não vem do Estado, não vem das riquezas, não vem de lugar nenhum. O nosso poder vem de Cristo Jesus. E isso já é um motivo muito grande para nós nos alegrarmos no Senhor, não é? Porque a gente sabe que nós estamos ligados à videira verdadeira. Então, a nossa capacidade, aquilo que nós fazemos como igreja do Senhor aqui na terra, no reino de Deus, é algo que provém de Deus, é algo que provém de Cristo Jesus, aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz de Calvário. Então, isso é um motivo para nós nos alegrarmos, porque a nossa força, a nossa capacidade não vem. Nesse texto que nós lemos aqui, no versículo 13 em diante, até o 15, Jesus chega para os discípulos dele, né, quando eles estão ali naquela cidade, naquela localidade chamada Cesareia de Filipe, e eles estão ali, e Jesus chega para os discípulos e faz uma pergunta, porque Jesus queria saber o que é que se falava dele naquela região, naquela localidade, né? Jesus fez uma pergunta querendo saber, olha, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que é que esse povo diz aí acerca de mim? O que é que estão falando de mim? Aí os discípulos olham, né, para Jesus e dizem assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, né? Outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum outro profeta, né? Aí Jesus, nesse momento, olha para os discípulos e faz uma pergunta para eles, né? Para querer saber deles, na verdade. Eu vou testar esse povo aqui, né? Esses homens. Quero saber agora o que é que eles vão dizer que eu sou, né? Será que realmente eles têm consciência, eles sabem que eu sou? E aí Jesus olha para eles, né? Porque diz o versículo 15, né? Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? E Jesus faz essa pergunta. É interessante notar, irmãos, que essa pergunta ela é dirigida a todos os discípulos. Isso é importante a gente compreender, porque depois eu vou explicar mais alguma coisinha aqui, né? Esse é um texto que os irmãos sabem que é um texto meio polêmico, porque é um texto que a Igreja Católica usa para conferir autoridade e poder ao Papa. Não é verdade? Eles usam esse texto aqui, principalmente o versículo que diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eles pegam essa parte aí e operam uma distorção do texto sagrado, né? E aí dizem que aqueles que não concordam com a autoridade maior, né, da Igreja Católica, que é o Papa, então essa pessoa está excluída da comunhão da igreja. Então é assim. Então por isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que Jesus olha para os discípulos agora e pergunta para eles todos assim, olha, vocês aí, quem sou eu para vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, na verdade, né, vai e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Da mesma forma como Jesus se dirige a todos os discípulos, né, e pergunta a todos eles, na verdade, a resposta que Pedro dá também é uma resposta que parte de todos eles, é uma resposta em nome, digamos assim, de todos os apóstolos, de todos aqueles homens por quem ele está falando. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E é interessante, irmãos, porque a resposta que Pedro dá aqui para Jesus é uma resposta que, se fosse da capacidade dele mesmo, ele não teria condições de fazer, né, de dar. Talvez o próprio Pedro não tivesse essa consciência forte, sólida no seu coração, na sua mente, de quem era realmente de que ele estava falando, de quem era Jesus. Tanto é que Jesus diz aí no versículo 17, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi quem? Meu Pai que está nos céus. Só alguém que está em Deus, né? Alguém que tem Deus é capaz de dizer e revelar, dizer que Jesus é o Cristo, né? Como nós fazemos, como hoje nós fazemos e professamos, porque nós somos resgatados, nós somos regenerados por Deus e nós dizemos que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, que veio para nos salvar, para nos perdoar os pecados. Então, irmãos, esse texto é interessante. E aí ele vai dizer, Pedro, né, tu és pedra, eu te digo que tu és pedra, aliás, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E aí é onde ocorre a distorção, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana vai pegar esse texto e dizer que Pedro aqui ele é o apóstolo, né? Sobre o qual foi fundada a igreja, e aí ele vai pegar esse texto, a igreja vai pegar esse texto e distorcer e dizer que a igreja está fundada na figura do apóstolo, e aí o Papa é essa autoridade máxima, né? Que a quem se deve obediência, a quem se deve respeito, enfim, é autoridade. E quem não concordar com isso é excluído da comunhão da igreja. Mas aqui quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está se referindo aqui ao próprio Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Tanto é que quando a gente vai lá para a carta de Pedro, lá na 1 Pedro, ele vai dizer, o próprio Pedro vai dizer, né? Nós somos como pedras vivas, né? E Jesus é a pedra angular. Então, o próprio Pedro já diz, já professa que Cristo é o fundamento da igreja. Então, essa é uma verdade que nós precisamos entender e compreender. A igreja hoje, a igreja primitiva, a igreja que veio depois, né, que Jesus foi aos céus, a igreja primitiva, e a igreja hoje, nós, como igreja do Senhor, estamos edificados na pedra principal, que é Cristo Jesus. E, claro, na doutrina dos apóstolos. Não é verdade? Nós seguimos a doutrina dos apóstolos porque foram aqueles homens a quem Jesus conferiu autoridade, né? Conferiu poder. Os irmãos depois podem ler lá Mateus 10 e vejam lá a primeira viagem missionária dos apóstolos, quando Jesus manda que eles vão, né? E dá todas as instruções. Olha, Jesus detalha tudo direitinho, como é que ia fazer, o que é que poderia acontecer com eles, se chegasse num lugar e não fosse recebido, batesse ali o pó da sandália e fosse, né? Tem todas aquelas instruções. Então, Jesus ali no capítulo 10 dá todas as orientações, dá todas as admoestações, mostra os perigos, mostra tudo direitinho para eles. Então, ele diz aqui, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a morte, Jesus venceu a morte, né? Quando se fala aqui das portas do inferno, é uma semelhança aqui, uma relação com as portas do Hades, que lembra muito a questão da morte, né? Que remete para a questão da morte eterna, e Jesus venceu a morte, portanto, não há nada que prevaleça contra a igreja. A morte também não tem poder sobre nossas vidas, porque nós ressuscitaremos com Cristo Jesus um dia, né? E também não só a questão de que o inferno não tem poder sobre nós como igreja, né? Às vezes, irmãos, eu fico um pouco assim incomodado quando eu vejo a própria igreja, alguns irmãos muito temerosos, muito medrosos com relação a qualquer coisa que surja aí no mundo, e isso aqui vai acabar com a igreja, e agora vai destruir a igreja, e vai acabar com a igreja. Misericórdia, a palavra de Deus é tão clara. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja é de quem? É do Senhor. A igreja é do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos de Cristo. E as portas do inferno, nada que se levanta. Eu estava pensando sobre isso hoje, lendo esse texto, refletindo, e eu estava lembrando da igreja perseguida. Os irmãos têm recebido aí todos os dias, eu tenho compartilhado com os irmãos, os pedidos de oração da missão Portas Abertas, né, da igreja perseguida. E os irmãos veem as dificuldades, as lutas, a opressão, a perseguição, a hostilidade que se levanta contra a igreja do Senhor aqui e acolá, em todos os lugares, né? Mas a igreja está ali, firme, a igreja está perseverante, a igreja está em pleno exercício, porque a igreja ela é do Senhor, é a igreja de Cristo, a igreja que é fortalecida, edificada, sustentada por Cristo Jesus. Então não há nada contra nós. Então Jesus, ele chega para Pedro e diz isso, para Pedro não, para todos os apóstolos ali, e dá essa resposta a todos eles, por isso que ele diz, né? E ele diz mais para eles, né, para os apóstolos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Olha que poder a igreja do Senhor recebe aqui na figura dos apóstolos, né? Porque depois isso é estendido um pouco para a igreja do Senhor, mas aqui na figura da autoridade que os apóstolos recebem de Cristo Jesus, né? Com relação a isso, ele diz, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, né? De certa forma, a igreja, né, se a gente pensar por esse lado, a igreja ela tem esse poder, muitas vezes, quando ela não proclama, por exemplo, não é que a igreja ela tenha o poder de dizer assim, vai para o céu, vai para o inferno, não é nesse sentido, né? Desse poder de dizer os que vão para os céus e quem não vai para o céu.
Mas, ao mesmo tempo, quando a igreja ela deixa de proclamar as boas novas de salvação, quando ela não proclama o Evangelho de Cristo, de certa forma ela está sonegando um bem ali e, de certa forma, contribuindo para que vidas não venham, né, a conhecer ao Senhor Jesus. Mas veja o poder que é dado aqui e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse poder que a igreja tem. E aí eu queria pensar com os irmãos sobre qual é a natureza do poder da igreja. Como eu já disse agora há pouco, não é um poder material, não é um poder de riquezas materiais, de dinheiro, de status, de posição, não é nada disso. Mas o poder da igreja é um poder que emana, que vem, que surge do próprio Cristo. Porque Cristo é o cabeça. É por causa do poder de Cristo, por causa do poder de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? Nós, como igreja do Senhor, estamos ligados, irmãos, a Cristo Jesus, né? Estamos fundamentados, arraigados nesse poder. Por isso que o nosso poder como igreja não é poder das nossas próprias forças. Não é porque eu leio a Bíblia, o irmão lê a Bíblia 10 horas por dia, porque o irmão porque o irmão ora 10 horas por dia, ou 2 horas por dia, ou porque o irmão jejua. Não. O poder da igreja, ele vem porque a igreja é edificada e ela é arraigada no poder de Cristo Jesus. Então a gente precisa compreender essa verdade. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. E ainda foi o próprio Cristo que concedeu esse poder. Primariamente lá os apóstolos, quando ele dá autoridade aos apóstolos, né, reveste os apóstolos daquela autoridade, mas também a igreja do Senhor como um todo que recebe esse poder que é dado por Cristo Jesus. Então a gente vai ver que esse poder, a natureza desse poder, a gente tem dois aspectos para pensar aqui sobre esse poder. Duas coisas que é importante para a gente entender, irmãos. Primeiro é que o poder da igreja é um poder espiritual, né? É um poder espiritual porque é dado por Deus, pelo Espírito de Deus. Eu vou aqui ver uma referência no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, aliás, capítulo 20. E aí eu já abro um parênteses para dizer o seguinte: quer ver como essa igreja é uma igreja poderosa nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo? Os irmãos comecem a ler o livro de Atos. A gente vai ver ali, o nome já diz, Atos dos Apóstolos, ou seja, Atos, ações dos apóstolos. Como esses apóstolos revestidos da autoridade de Deus saíram, depois que Cristo é assunto aos céus, depois que Cristo sobe, né, aos céus, essa igreja fica aqui, os apóstolos são esses homens que vão proclamar o Evangelho de Cristo. E aí os irmãos começam a ler em casa, com calma depois, o livro de Atos, vocês vão ver o poder de Deus, né? Vejam lá Pedro lá na porta do templo, né? Quando ele chega aquele homem pedindo esmola lá. Veja o caso da libertação daquela menina que estava com espírito de adivinhação. E vejam outros e outras situações, as curas, as libertações, o poder de Deus manifestado naquela igreja, quando aquela igreja recebe o Espírito Santo ali e sai proclamando o Evangelho. Aí vem a perseguição espalha esse povo e em vez de calar esse povo, não cala. A perseguição vem e esse povo se espalha e o Evangelho também se espalha, né? Porque aquele povo estava revestido ali de poder do Espírito Santo de Deus para espalhar, para proclamar as boas novas do Evangelho. E é isso que a igreja nossa hoje, igreja em Cristo Jesus, também deve continuar. Esse trabalho de ser revestido pelo poder de Deus para proclamar o Evangelho de Cristo a todos os lugares, em todos os lugares. Veja, no capítulo 20 de Atos, no versículo 28, quando Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele está lá em Mileto e falando para aquele pessoal, ele diz assim, para aqueles presbíteros, aquele povo que cuidava, né, da igreja, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo está aqui advertindo, orientando aqueles homens, aqueles presbíteros, dizendo: olha, essa igreja aqui, a igreja, esse rebanho, né, é o rebanho que o Espírito sobre o qual vocês estão constituídos como líderes, como bispos, como pastores, mas pelo Espírito Santo, né? Um rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Então, irmãos, o poder que a igreja recebe é um poder que vem do Espírito de Deus. É Deus quem dá esse poder. E só pode ser exercido esse poder em nome de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Portanto, é algo que pertence exclusivamente
a nós, né? É algo que nos foi dado, nos foi outorgado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é um privilégio muito grande. Se você parar para pensar hoje à noite e dizer assim, poxa, eu faço parte de um corpo, de uma comunidade, né, que tem um poder dado por Cristo Jesus, uma autoridade dada por Cristo Jesus espiritualmente, autoridade espiritual, né? Enquanto o Estado cuida de nós, das nossas vidas, né? Estou falando do Estado, tanto em termos de Estado, o município aqui, a prefeitura, o governo do Estado, o governo do país, eles são responsáveis por cuidar de nós, né, do ponto de vista da nossa condição como homens, como seres humanos, do ponto de vista temporal, do ponto de vista externo. Existe a igreja que cuida de nós do ponto de vista interno, do ponto de vista espiritual. Por isso que esse momento aqui, momento de oração, momento de estudo da palavra, momento de EBD, momento de oração, enfim, esses momentos que nós temos como igreja são momentos em que nós estamos aqui sendo cuidados por Deus como igreja e sendo edificados com o único objetivo de que nós permaneçamos firmes, perseverantes, constantes naquilo que nós temos aprendido desde os apóstolos, não é? Tudo que nós temos aprendido até hoje aqui, quando lemos a palavra de Deus, é algo que nós temos herdado, né? O legado que a gente herdou por meio dos apóstolos também. Então, a igreja, né, ela tem esse poder espiritual e é sob esse poder que ela cuida, né? Nós nos cuidamos aqui uns dos outros, na exortação, na consolação, quando o irmão está passando dificuldades, lutas, a gente vai lá e ora, aconselha, conversa. Quando está passando dificuldade financeira, junta todo mundo ali, vai, traz uma cesta básica. Quando está passando por perrengue, é isso que é a igreja. O poder da igreja está nisso. É o cuidado da igreja, né? Quando está desanimado, aflito, angustiado, vem a oração, vem o aconselhamento, é o cuidado espiritual para que nós possamos nos manter firmes. E ao mesmo tempo também crescendo no conhecimento de Cristo, que é o que nós estamos fazendo aqui toda semana, ouvindo a palavra de Deus, né? Conhecendo mais o Senhor e para que nós possamos continuar nessa vida de obediência às Escrituras, a palavra do nosso Deus. Então, o poder da igreja é um poder puramente espiritual, não é? Cuidar do outro, cuidar da igreja, cuidar da comunidade, nosso papel como igreja, nós temos esse poder dado por Deus para cuidarmos uns dos outros. Existem também os líderes, né, que recebem da parte de Deus essa incumbência, como a gente acabou de ler aqui, Paulo falando para os presbíteros da igreja de Éfeso, que eram responsáveis por aquele rebanho, né, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com sangue. Preço alto, né? A responsabilidade é muito alta. Mas o segundo aspecto, além do poder da igreja ser um poder puramente espiritual, o poder da igreja é um poder para servir, né? É um poder ministerial. Isso é muito lindo. Quando a gente vai para as cartas de Paulo, eu fico encantado quando ele vai falar da igreja como corpo de Cristo, né? Essa engrenagem que funciona muito bem quando está tudo ajustadinho ali, a coisa funciona perfeitamente. Assim como o nosso corpo, quando ele está saudável, né, todos os membros trabalhando aqui, a visão, o olfato, né, o movimento das pernas, braços, tudo trabalhando perfeitamente, o corpo funciona muito bem. Mas quando um ou outro órgão começa a dar problema, dar defeito, aí a coisa começa a ficar meio devagar, mais lenta, mais trabalhosa. O corpo de Cristo é assim também. Então, nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós é membro desse corpo, né? Então, o poder da igreja, irmãos, é um poder para servir, é um poder para desempenhar algumas ações, né? Como, por exemplo, a proclamação da palavra de Deus, né? Então, servir a Deus proclamando o Evangelho de Cristo. Na prática da administração dos sacramentos, também como eu já falei anteriormente, do batismo, da ceia do Senhor, orientando e determinando aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido, ou seja, orientando no caminho aquilo que está de acordo com a palavra, aquilo que não está de acordo com a palavra. Irmão, se não for na igreja, eu estou falando de igreja como corpo de Cristo, se não for da igreja, onde é que a gente vai aprender, né, a palavra de Deus e as orientações sobre o que é permitido, o que não é permitido, aquilo que está orientado, né, por Cristo Jesus na sua palavra? É a igreja que tem essa responsabilidade, esse poder de servir dessa forma, né, de proclamar o Evangelho, de ensinar, de doutrinar, né? É claro que a família, lá no lar, né, a gente tem essa responsabilidade. Está lá em Deuteronômio,
né, já na lei de Moisés, no Antigo Testamento lá, já essa orientação, né, dos pais ensinarem os filhos em casa, né, lendo a palavra com eles, orientando, educando. Mas como a gente está falando aqui de igreja, né, a igreja ela tem esse papel de orientar, de guiar, de conduzir, de orientar os irmãos naquilo que está na palavra de Deus, aquilo que é permitido, aquilo que é devido, né? Também no exercício da disciplina, também é outra prática da igreja, quando alguém está meio que saindo do caminho, né? Ou aquele pecador ali que está impenitente, né? Aquele pecador que não se arrepende, que está ali, a igreja está aconselhando, está disciplinando, está ali cuidando, e ele não muda o seu comportamento de jeito nenhum, inclusive comprometendo a santidade da igreja, a posição da igreja. Então, irmãos, até nisso a igreja tem esse poder de chegar e tratar da disciplina daquele irmão. Lá no livro que nós estamos aqui, em Mateus mesmo, no capítulo 18, os irmãos passaram uma página à frente, no capítulo 18 e no versículo de 15 em diante, aqui há instruções sobre como se tratar, por exemplo, de um irmão culpado, né? No versículo 17, né, está falando aqui de algum irmão, se algum irmão pecar, né, você vai lá e arguir entre ti e ele sozinhos, né? Se ele te ouvir, tudo bem, você ganhou o irmão. Se porém não te ouvir, toma outra pessoa contigo, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aí no 17 ele diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então é o exercício da disciplina. Isso tem em outros textos, a gente pode ver isso também nas cartas lá de Tito, no livro de Hebreus, Coríntios. Há várias passagens que tratam da questão da disciplina. Então veja, a igreja que tem esse poder de tratar, de cuidar dessas questões, né? Em nenhum outro lugar a gente vai encontrar esse poder dado por Deus. Eu estou falando de poder, não é que a gente inventa, ou porque tem um livro aqui na igreja, uma constituição da igreja que diz que tem. Não, irmãos, é a Escritura. A gente acabou de ler aqui, Mateus 18, 15, que ensina como tratar um irmão que peca. Então, a igreja tem esse poder para tratar disso pela autoridade dada em Cristo Jesus. Então, recapitulando aqui sobre a natureza do poder da igreja, a igreja tem um poder que é puramente espiritual, dado por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, né, com a finalidade de nos livrar, né, de qualquer escravidão espiritual, de nos fazer crescer na verdade. E a igreja tem o poder também para servir. O poder da igreja é um poder também para servir, né? Dessas formas que eu acabei de colocar. Servir de modo na administração da palavra, dos sacramentos, da disciplina, na questão do perdão também. Tem várias passagens que ensinam essa questão do perdão e assim por diante. Um outro aspecto que a gente vai meditar aqui mais um pouco detidamente, no tempo que a gente tem, irmãos, é sobre algumas espécies também de poder que a igreja também tem. E eu queria pensar rapidamente com os irmãos em 3 tipos de poder que a gente pode pensar aqui, e esses 3 tipos de poder estão relacionados aos 3 ofícios de Cristo. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, senão a gente precisa ainda ter algum estudo sobre esse tema, né? Os ofícios de Cristo, né? Que são ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, baseados, derivados desses 3 ofícios, a gente precisa entender que a igreja ela tem um tríplice poder, ela tem um poder triplo. Primeiro, o poder de ensinar, o poder de governar e o poder de misericórdia. Poder de ensinar, poder de governar e o poder de misericórdia. Sobre o poder de ensinar, o que é que a gente entende sobre isso? O que é que a palavra de Deus vai nos trazer de algumas orientações? Sobre o poder de ensinar, diz respeito à tarefa divina em relação à verdade, né? Nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus que é a verdade. E como conhecedores da verdade, nós precisamos compartilhar essa verdade, ensinar essa verdade, né? É uma tarefa da igreja. É um dever nosso como igreja ser testemunho da verdade, irmãos. E é nada mais, nada menos é isso que fazemos. Como igreja do Senhor, nós proclamamos ao mundo aquilo que Cristo nos ensinou, o Evangelho de Cristo. Portanto, diz lá Paulo aos Romanos que o Evangelho é poder de Deus, né? E diz a palavra também que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão
por Ele. Então, a igreja tem esse poder de ensinar. E aí, sobre essa questão do ensino, eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. A igreja tem a responsabilidade e o poder de preservar a palavra de Deus, principalmente num tempo hoje em que a palavra de Deus é atacada de todas as formas. Certo? Então, como igreja do Senhor, nós temos o poder de chegar e combater. Né? A gente tem o poder de guardar, né? Nós somos como guardiães desse tesouro que nós temos. Porque a palavra de Deus ela é para nós como um tesouro, e nós somos guardiães desse tesouro. Então, nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade e esse poder de chegar e dizer, e cuidar para que essa palavra de Deus ela se mantenha, que essa palavra de Deus seja proclamada, né? E tantos outros na história, se a gente for olhar para trás, tantos outros zelaram tanto pela palavra de Deus, tiveram tanto amor, tanto apreço pela palavra, não abriram mão. E é por isso que a palavra, até hoje, ela está entre nós. E nós, como igreja, precisamos manter isso. Né? No meio em que a gente é tão atacado e tanta coisa vem para... Tantas mentiras, né? Aparecem por aí, nós precisamos mostrar a verdade de Cristo. Tantas religiões falsas, tantos ensinamentos falsos. E a gente precisa ter cuidado para zelar, preservar a palavra de Deus. Por que a gente diz isso? Porque talvez os irmãos não tenham percebido ou não percebam, mas muitos por aí estão realmente abrindo mão disso quando dão ouvidos a ensinamentos errados, a ensinamentos tortuosos. Desde lá nas cartas de Paulo a gente já vê isso, Paulo combatendo, né, os falsos mestres, né? E aqui muitos têm trocado a palavra de Deus por revelações, né? Quantos cultos por aí são feitos e nada de palavra de Deus. São as experiências emocionais, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, dizem que tem revelação, né? Quando a palavra de Deus diz, se alguém vier e anunciar outro evangelho, se algum anjo do céu descer e anunciar outro evangelho que não seja esse, seja maldito, seja anátema, né? Mas a gente sabe que tem muitos líderes aí eclesiásticos que estão se rendendo às mentiras, quantas vezes se rendendo a próprias teorias, né, e críticas que aparecem aí na ciência e acabam desprezando o conhecimento de Deus. Então, a igreja, sobre a questão do ensinar, o poder de ensinar, a igreja tem a responsabilidade e o poder de preservar a palavra de Deus, nos mantendo como? Firmes, não abrindo mão daquilo que nós aprendemos. Como diz Paulo lá para Timóteo, né? Desde pequeno que ele já sabia as sagradas letras, né? Então, que a gente possa se apegar a isso. Outra questão relacionada ainda ao poder de ensinar é que, além de preservar a palavra, a igreja ela tem também o poder de proclamar ao mundo. Ninguém mais está habilitado a proclamar o evangelho. Não é o Estado, né? Não é a escola, não são as forças armadas, nenhuma instituição dessa tem o poder de proclamar o evangelho. Jesus comissionou, chamou quem para pregar o evangelho? Não foi a polícia. Tudo bem, pode ter policial cristão, evangelho que proclame, mas não está nas mãos de uma instituição, da escola, da universidade, não. É a igreja que tem o poder de proclamar o evangelho. Vamos ver aqui em Mateus 28, um texto muito conhecido da gente, em que fica muito claro essa grande comissão, esse comissionamento, esse chamado. Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vejam, a igreja que foi chamada, a igreja que tem a tarefa evangelística ou missionária de proclamar a palavra de Deus. Além disso, além de proclamar o evangelho àqueles que não conhecem, ela tem também o poder e a autoridade de edificar, de ensinar aqueles que já estão dentro, que é o que nós estamos fazendo, que fazemos toda semana. Na escola dominical, no culto de doutrina, no culto de oração, no culto de domingo à noite, seja lá onde for, nas visitações, ensinando a palavra, né? Essa é a nossa tarefa como igreja, proclamar a palavra aos que não conhecem e continuar ensinando para os que já estão aqui serem edificados e crescer em Cristo Jesus cada vez mais, né? Esse é o poder que a igreja tem com relação ao ensino da palavra, né? Ela precisa edificar os santos, né?
Lá em Efésios, o apóstolo Paulo chama bem a atenção disso. Eu vou só ler aqui, tem várias passagens, mas eu vou ler com os irmãos Efésios capítulo 4 e o versículos 12 e 13. Paulo já diz isso. Efésios 4, 12 e 13, né? Sobre os dons e serviços, né? Os dons espirituais e os serviços, ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos ser ensinados continuamente, aprender continuamente, para podermos crescer cada vez mais em Cristo Jesus, a estatura de Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui, a gente vai crescendo, crescendo, né? Até que um dia nós estejamos com Ele, num corpo transformado, e aí sim alcancemos de vez por todas essa estatura de Cristo Jesus. Tá? Não dá tempo aqui ler com os irmãos, mas faz parte ainda dessa questão do ensinar, do poder da igreja para ensinar, é que a igreja ela tem que ter essa preocupação de fazer com que os seus membros cresçam em Cristo Jesus. Aí os hebreus, o escritor aos hebreus, ele faz uma advertência sobre isso, depois os irmãos podem ler em casa, lá no capítulo 5, mostrando que os irmãos precisariam não ficar como bebês, como aquele bebê que está no braço de Mônica ali, né? Está começando agora a aprender as coisinhas mais básicas da vida, mas não vai poder ficar a vida toda assim, vai crescer, vai chegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e à medida que vai passando o tempo, vai crescendo, vai ficando, né? Vai adquirindo mais robustez, conhecimento. Da mesma forma, espiritualmente. E os hebreus estão dizendo assim aos irmãos lá, daquela igreja para quem o escritor está escrevendo, né? Com que ele está se comunicando. Eu vou ler um pouquinho só. Paulo não, o escritor aos hebreus está dizendo àqueles que eles não tinham progredido. Aí ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas para dizer, que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo que já passou, decorrido, novamente vocês estão tendo a necessidade que alguém ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, o escritor está aqui chamando a atenção daquela comunidade porque tinha como que voltado, né, para o ponto, a estaca zero, tinha que aprender tudo de novo, as coisas mais elementares do Evangelho. Né? Detalhe, irmãos, muitas vezes a gente espiritualmente se comporta assim, a gente já conquistou uma posição em Cristo Jesus, mas às vezes a gente dá uma recuada tão grande, né? Parece que está tendo a necessidade de ter que começar tudo de novo, o leitinho, né, para aprender, depois uma papinha, depois uma comidinha mais grossa. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Né? A igreja ela tem o poder de ensinar, inclusive, porque a igreja não deve ficar satisfeita com o nanismo. Né? A igreja tem que pensar sempre que a igreja tem que progredir, os irmãos têm que crescer em Cristo Jesus. Sobre o ensino ainda, né, cabe à igreja, a igreja tem o poder de ministrar os sacramentos. É a igreja que cabe. Não é a escola, não é a universidade, não é a polícia, não é ninguém que vai ministrar a ceia do Senhor ou batizar ninguém. É a igreja do Senhor que tem essa autoridade dada por Deus, e esse poder dado por Deus, para ministrar os sacramentos, né, que são instrumentos poderosos aí que Cristo deixou, né, à igreja. Né? Os sacramentos que eu estou falando, o batismo e a ceia. Né? É aquilo que a gente faz aqui todo mês, ceia do Senhor, relembrando ali o sacrifício de Cristo, o favor dele na cruz do Calvário por nós. Então a igreja tem esse poder também. Então estão percebendo assim o que é que nós como igreja, né, legamos, como igreja temos como poder de Deus, a autoridade que nos foi dada. E por fim, sobre poder, né, a igreja ela tem o poder também e o dever de formular os símbolos da sua fé de maneira que sejam facilmente compreendidos pelas pessoas. Vou resumir isso aqui rapidamente. O que ele está querendo dizer aqui, o autor, é que nós como igreja não é que nós vamos aqui pegar e acrescentar algo à palavra de Deus. A palavra de Deus já foi revelada, não tem mais o que revelar mais nada. Agora a gente pode sistematizar isso, organizar isso e elaborar aquilo que nós chamamos de uma confissão de fé. Como a gente tem aqui na igreja. Os irmãos sabem que a gente tem uma confissão, a denominação também tem uma confissão, que diz o que é que a gente acredita sobre salvação, sobre pecado, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre igreja, sobre vários temas. A gente tem uma confissão, que é um documento que diz o que é que a gente crê.
porque isso pode ter diferença para outras igrejas por aí. Então, a igreja ela tem esse poder também de formular isso, de organizar isso, né, essa profissão de fé, de maneira que isso seja claramente compreendido pelas pessoas que queiram, enfim, fazer parte do nosso corpo, da igreja de Cristo aqui na nossa localidade. Né? É por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, a gente vai com aquela classe chamada de catecúmenos, né, que é para ensinar o beabá. O que é pecado, o que é o homem, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é salvação, como é que é, enfim, as doutrinas básicas da fé cristã, que a gente já conhece, né? Então, é isso. A igreja tem esse poder também, né? Não cabe a mais ninguém, a autoridade e o poder que foi nos dado. Então, irmãos, resumindo sobre o primeiro poder, que é o poder de ensinar que a igreja tem a responsabilidade e o poder de preservar a palavra de Deus. A igreja tem o poder de proclamar a palavra de Deus. A igreja tem o poder de ministrar os sacramentos. E a igreja tem o poder e o dever de formular a sua profissão de fé para aqueles que desejarem, né, e quiserem conhecer e fazer parte do corpo de Cristo. Esse é o poder que nos foi dado com relação ao ensinar. O segundo poder, estou já indo para o final, é o poder de governar. Né? Essa palavra governar, o que significa esse poder de governar? Esse poder de governar tem a ver com o poder que a igreja tem de manter a ordem interna. Isso aqui não é, como diz um ditado popular, não é a casa da mãe Joana, que todo mundo chega aqui, faz o que quer e diz o que quer. Não, a gente tem ordenanças muito claras. Inclusive, se a gente for lá para a carta de Paulo lá aos Coríntios, a gente vai ter a ordem do culto, não é assim? O culto tem que ser com o quê? Ordem e decência. A igreja do Senhor, a comunidade da igreja tem que ter esse governo, tem que ter essa ordem, né? E essa ordem ela vem da própria Escritura, né? Ela vem do próprio Cristo, que é o Senhor da igreja, né? É um poder que vem do próprio Cristo. E aí, como é que esse poder, para que serve esse poder? Então, como eu já disse, é um poder para manter a ordem. Vejam aqui o que diz em 1 Coríntios, Paulo falando sobre o assunto, 1 Coríntios, capítulo 14, ele está falando sobre o dom de profecia e o dom de línguas, que o dom de profecia é superior ao de línguas, e no capítulo 14, versículo 40, depois que falar sobre os dons, inclusive com relação aos dons, quando há visitantes na igreja, né, sobre essa questão de falar em línguas e tudo mais, lá no versículo 26, ele vai falar sobre a necessidade de ordem do culto. É um capítulo longo. E no 26 ele vai dizer tudo direitinho como é que tem que ser a ordem do culto. E ele termina o capítulo no versículo 40 dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o poder da igreja de governar é esse poder que vem de Cristo Jesus, né, das ordenanças de Cristo Jesus, da própria igreja, no sentido de manter a ordem da igreja. A igreja tem o poder de formular esses regulamentos. Não são coisas novas ou diferentes, é algo que já está na própria Escritura, como aqui a gente viu na carta de Paulo aos Coríntios. Né? É a forma apropriada de se portar, de se comportar, de cultuar a Deus. Né? Veja que no culto de domingo aqui, a gente tem uma coisa chamada liturgia, né? Que é uma ordem. Isso, claro que não significa que é extremamente rígida. Pode ser que alguma vez ou outra a gente inverta, né? Eu lembro que algumas vezes a gente precisou fazer, por exemplo, a administração do sacramento depois da palavra, da administração da palavra, pode ser antes da palavra. Né? Mas existe uma ordem, não é uma bagunça aqui que chega aqui no culto e a gente abre para a igreja e cada um vem aqui, fala o que quiser e faz o que quiser. Não, né? É manter a ordem do culto. E ainda com relação ao poder de governar, a igreja tem esse poder também de governar também exercendo a disciplina. Né? A gente já falou um pouquinho. Qual é o objetivo da questão da disciplina? Né? Quando algum irmão peca, que sai do caminho, que, né, muitas vezes é algo que até pode comprometer, né, a própria questão da santidade da igreja, a imagem da igreja perante ao mundo, perante as pessoas que estão fora. Então, a disciplina tem essa finalidade também, né, de prestar um acompanhamento àquele irmão que se afastou, ou que pecou, ou que se desviou do caminho. Então, a igreja tem esse poder de chegar lá, né, e discipliná-lo, orientá-lo à luz da palavra. É bom lembrar isso, é sempre à luz da Escritura, né? Não é algo que venha de nós, que a gente não tem autoridade.
Eu sou pecador, como é que eu vou chegar assim por mim mesmo, ser o exemplo aqui, dizer, e chegar e disciplinar alguém? Mas a gente disciplina, a igreja disciplina à luz da própria Escritura, tomando Cristo, né, como sendo o nosso modelo. Então, irmãos, a disciplina é exercida para proteger a santidade da igreja também, com essa finalidade, né? E aí, tomando esse cuidado com aqueles que se desviam da verdade ou que levam a vida, muitas vezes, desonrosa, né, para a própria igreja. Então, essa questão da disciplina é algo que dá um estudo também à parte, a gente não vai aprofundar. Então, o segundo poder da igreja é o poder de governar. Governar para manter a ordem interna, em ordem, né, dentro da igreja, e o poder de governar também exercendo a disciplina, no caso, quando há aquele que peca, aquele que sai dos caminhos de Deus, né, que muitas vezes até compromete a igreja, a imagem da igreja, e assim por diante, né? Por exemplo, imagina algum irmão que é da igreja que caiu, né, espiritualmente, pecou, e seja um pecado que aí fora as pessoas estão zoando da igreja. Diz assim, a igreja permite agora que, né, o irmãozinho ali, ele vá para o bar e tome, né, todas as bebidas e a igreja não faz nada. E assim. Então, é algo que muitas vezes vai comprometer a imagem da igreja como corpo de Cristo. Então, a igreja ela tem esse poder de chegar junto a esse irmão e exercer a disciplina sobre ele. Tá, aqui é bíblico, não é que o pastor, a liderança da igreja queira fazer isso por conta própria, mas é algo que é a própria recomendação da Escritura Sagrada. É o poder que é dado sobre a igreja. Terceiro e último poder que eu queria falar com os irmãos, para a gente finalizar, é o poder de misericórdia, que é muito interessante também. A igreja tem esse poder que é de exercer a misericórdia. E o que é essa misericórdia? Qual é esse poder de misericórdia? É a responsabilidade que a igreja tem de pastorear as suas ovelhas, né? É o cuidado espiritual e também o cuidado físico dessa comunidade, desse grupo, né? Quando Cristo enviou os seus 12 discípulos, né? Mandou os discípulos lá na missão, né? Os apóstolos, aliás, e mandou os 70 discípulos, ele não deu instruções apenas para que eles pregassem o evangelho. A orientação não foi apenas para pregar, mas também deu poder para quê? Para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Olha o que diz aí em Mateus, capítulo 10. Eu gosto muito dessa passagem porque justamente fala da escolha e da instrução, das admoestações que ele dá para os 12. Ele diz aí no versículo 1, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí no versículo 8 também diz, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então vejam, né, esse poder, essa responsabilidade que a igreja recebe de cuidar, não apenas de proclamar a palavra de Deus, mas também de exercitar todas essas maravilhas que Deus deu que Jesus deu sobre os seus discípulos, né? É claro que, por exemplo, se a gente pensar no dom de cura, a gente vai ver que era era um dom que tinha muito mais presença ali na igreja primitiva. Os cristãos primitivos, ali se a gente olhar, a gente vai ver muitos episódios ali na igreja, no tempo de Jesus, né, desse dom de cura. Hoje a gente não vê mais assim permanecendo na igreja, né, como dom, mas como igreja a gente tem sim a autoridade de, por meio da oração, né, invocar o poder de Deus sobre aqueles que estão enfermos, e Deus vai e faz a cura se Ele quiser, né? A gente precisa orar pelos enfermos, né, pelos aqueles que estão doentes, enfim, por dentro. Então, irmãos, o poder da misericórdia, ele se exerce primeiramente sobre a responsabilidade no cuidado espiritual, libertando as vidas dos demônios, das opressões, das possessões, orando por essas pessoas, orando por aqueles que estão enfermos, doentes, né? Então, isso é uma responsabilidade, é um poder que nós temos. Isso é maravilhoso, né? A gente olhar aqui essa autoridade que Cristo deu aos apóstolos e também a nós como igreja do Senhor. Está lá nas cartas de Paulo, ele também... É Paulo, agora eu fiquei em dúvida, quando ele diz lá, está alguém entre vós doente, né? Chame os presbíteros da igreja, né? Enfim, é um dos textos lá que agora deu branco. Mas há outras passagens também. E ainda sobre o poder de misericórdia também, a responsabilidade da igreja no cuidado espiritual e no cuidado, né, como eu já disse aqui, mas também no cuidado material, no cuidado físico das pessoas, né?
Está alguém precisando por exemplo, de alimento, está passando a necessidade, a gente tem, graças a Deus, tentado aqui, dentro das nossas possibilidades, exercitar, né, a misericórdia, né? Graças a Deus, Deus tem usado as pessoas, irmãos, tem trazido esse amor, essa generosidade no coração para ajudar aqueles que precisam de alimento, precisam de veste, de alguma roupa, está passando dificuldade, não tem condições. Então, é nesse momento que a responsabilidade de cuidar dos pobres. E a gente sabe que o ministério de Jesus, a gente via muito isso, né? O cuidado que Jesus tinha para com os pobres. Por exemplo, aqui em Marcos, capítulo 14, versículo 7, Marcos 14, e o versículo 7, já estou finalizando, irmãos. Jesus ungindo em Betânia, ele diz assim, vou pegar o versículo 6, né? Está falando aqui sobre quando Jesus é ungido lá em Betânia. Ele diz assim, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Então, havia no ministério de Jesus, e o 7, aliás, né? Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então, há aqui sim um ensinamento, um ensino sobre o cuidado com os pobres, aqueles que precisam, que necessitam da nossa ajuda. E aqui a gente pode associar ainda, né, sobre essa questão do dom de misericórdia, o próprio ministério do diaconato, né? A igreja, ela tem diáconos que são pessoas que devem ter esse cuidado, né? Aqui na igreja a gente tem tido esse cuidado, né, inclusive existe um diácono que cuida do caixa beneficente, né, que diz, mas não só o diácono, né, mas qualquer um de nós aqui que vê, que sabe, né, da necessidade do outro, a gente tem essa responsabilidade e esse poder também chamado poder de misericórdia, o poder de exercitar a misericórdia, né, irmãos? E aí a gente fica pensando no seguinte, olha como a igreja é relevante socialmente, né? Porque às vezes o Estado, né, a política, o Estado não consegue chegar a todo mundo, né? A pobreza às vezes, enfim, não consegue dar assistência a todos. E a igreja ela acaba suprindo de certa forma essa responsabilidade. Olha que relevância, que papel social, como a gente testemunha também como igreja do Senhor ao fazer isso, né? Ao chegar e a suprir as necessidades dos nossos irmãos, exercendo para com eles o poder da misericórdia na responsabilidade de cuidar. Lógico, como a gente está colocando aqui, cuidar não só espiritualmente, mas cuidar também. Tiago vai falar sobre isso, né? A questão de como a gente expressa a fé da gente também por meio das obras que a gente, né? Enfim, e outros textos que a gente poderia usar aqui mais. Então, irmãos, que nessa noite, né, nós possamos ter a clareza, né, de que a função da igreja, né, ela recebeu o poder, a autoridade de Deus para muitas coisas, como a gente viu aqui nessa noite, para o ensino, para o governo, para a misericórdia. É um poder que é espiritual, que não é dado por homem nenhum, mas é um poder que vem do próprio Cristo, que nos capacita, que nos dá forças e que nos ajuda a exercer essa função. Então, é um poder que vem do Espírito Santo e que se manifesta por meio da nossa submissão, né, à vontade de nosso Deus, né? Então, que o Senhor nos ajude, né, nos desperte como igreja, nos capacite, nos abra a nossa mente, o nosso entendimento, para nós entendermos e termos a dimensão desse poder que recebemos dele para cumprirmos a sua vontade, para fazermos aquilo que ele quer que nós façamos, que ele determinou aqui na terra. Então, que ele nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude nesse momento. Nós vamos então, nesse momento, encerrar. Não sei se algum irmão tem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão. Tranquilo aí?